Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cecília, sou docente aqui da Escola GHC e hoje a nossa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança na administração de medicamentos por via oral. Essa aula ela então integra o eixo de fundamentos de enfermagem e ela é uma conversa introdutória, para a gente começar a compreender como que funciona o trabalho do técnico de enfermagem nesse processo de administração de medicamentos que é tão complexo. Não se preocupem, né? A gente vai ter outros momentos para colocar em prática antes dos estágios, inclusive durante os estágios também, para tirar as dúvidas, colocar em prática e treinar esses procedimentos. E como objetivo para a aula de hoje, né, eu tracei algumas perguntas que a gente vai responder até o final desse encontro. O que é um medicamento? Por que nós precisamos falar sobre segurança na administração de medicamentos? O que são medicamentos de alta vigilância e também medicamentos controlados? E como fazer uma administração segura de medicamentos por via oral? Muito do que a gente vai ver aqui se aplica para além, né, da medicação via oral, mas nós vamos ver novamente em outros momentos, mas de forma a reforçar, né, a gente ficar com essa memória e esse cuidado bem claro. Então vamos lá, né? O que é um medicamento? De acordo com a Lei 5.991 de 1973, medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. E o que significa, né? Então, cada uma dessas finalidades para as quais o medicamento pode ser utilizado. A finalidade profilática é quando a gente utiliza um medicamento de forma a prevenir uma doença. Um exemplo bem conhecido de todos nós são as vacinas, né? Quando a gente toma a vacina desde a infância, de maneira que não desenvolvamos várias doenças. Outro exemplo, né? A gente tem a profilaxia para oncocercose, que é uma doença parasitária, onde o Brasil tem regiões endêmicas. E além disso também, né? A gente, em alguns casos específicos, a gente toma algumas medicações de forma preventiva, né, profilática, para quando somos expostos a situações específicas de meningite. Então, isso também é um outro exemplo, né, de tratamento profilático, de uso de uma medicação de forma profilática. Outra forma, então, é a forma curativa, que é quando a gente usa para curar uma doença. Um exemplo disso é o uso, né, de antibióticos de anti-infecções bacterianas. O que a gente faz? A gente toma um antibiótico, ele mata a bactéria e cura a doença. Né? Então, o medicamento ele resolve aquela situação. Medicamentos eles ainda podem ser utilizados, né, com uma finalidade paliativa, que significa quando o medicamento ele não vai curar a doença, mas ele vai aliviar os sintomas que me incomodam. Por exemplo, quando eu estou num quadro gripal, né, ou outras infecções virais, eu uso antitérmicos, eu uso analgésicos, que é para atenuar o mal-estar provocado por aquele quadro. Mas ele nada não interfere no término desse ciclo viral, né, que vai vir no seu tempo específico. E por fim, então, a finalidade diagnóstica, que é quando a gente utiliza algumas medicações para auxiliar, né, em exames diagnósticos. Um exemplo disso é o uso do contraste, mas também ali a gente tem o manitol em exames endoscópicos, né? E passando um pouquinho, então, né, o que são medicamentos controlados? Eu trouxe aqui o Dr. House, né, para fazer uma referência que acho que muitos de vocês vão associar, né? Muitos de vocês já assistiram essa série do Dr. House e devem lembrar aqui, né, que o Dr. House ele era dependente, então ele era adito, né? Vocês vão ouvir mais vezes essa palavra. Ele era adito de uma medicação que chama oxicodona. Ele utilizava essa medicação em decorrência de um acidente que ele teve, né? Por isso ele está nessa foto, inclusive, com a bengala. E essa medicação ele era dependente dessa medicação. Então, isso é o que define um medicamento controlado, né? Então, as chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle especial
São substâncias com ação no sistema nervoso central e capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pela qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle existente para substâncias comuns. Quando a gente está falando aqui do âmbito hospitalar, essas medicações elas geralmente ficam ou dentro do dispensário eletrônico, onde quem consegue acessar essa medicação é o enfermeiro com o crachá, né, com o registro do crachá, ou na atenção primária, em unidades que não têm o dispensário eletrônico, essas medicações ficam em uma gaveta trancada e a chave em posse do enfermeiro da unidade. Tá? Então, sempre que vocês forem procurar uma medicação, um exemplo muito comum disso que a gente vê é a morfina, tramadol, todas essas medicações são de uso controlado e elas ficam com acesso restrito, porque elas causam dependência. É um pouco diferente do controle que é feito quando a gente vai na farmácia comprar um antibiótico que tem retenção de receita. Tá? O antibiótico ele não é um medicamento controlado, mas ele é um medicamento que é vendido sob retenção de receita por conta, né, da resistência bacteriana, do mau uso dos antibióticos. Então, para controlar um pouquinho isso, se instalou essa barreira, a gente vai ver um pouquinho mais, a gente já viu, na verdade, né, na aula de segurança, o que são essas barreiras. Então, isso é uma barreira, assim como esse controle mais rigoroso daquelas medicações que causam dependência. E as medicações, então, de alta vigilância, né? Os medicamentos de alta vigilância. Os medicamentos de alta vigilância, eles são aqueles, né, também chamados ali de potencialmente perigosos. Tem um boletim do Instituto para as Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, aqui vocês podem ver, né, tem a imagem, que traz algumas informações sobre isso vai estar anexado lá no Moodle, eu sugiro que vocês deem uma olhada, que é uma lista atualizada desses medicamentos, que são aqueles medicamentos que trazem, então, potencial risco de morte para o paciente. Né? Então, eletrólitos são medicamentos desse tipo. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para usar como duas coisas ao mesmo tempo. Tá? A primeira delas, né, o cloreto de sódio de 20%, que é uma medicação de alta vigilância, assim como o potássio, gluconato de cálcio, uma série de outros eletrólitos que vocês vão ver mais para frente, não se detenham nisso. Mas vocês conseguem identificar a diferença entre as duas imagens? Né? Se a gente olhar bem, a gente vai ver que a concentração da primeira ampolinha ali é de 0,9%. Então, o que é esse cloreto de sódio 0,9%? É o soro fisiológico que a gente usa no curativo, que a gente usa na higiene ocular, que a gente usa na nebulização, numa série de procedimentos. Já aquele do lado é um cloreto de sódio 20%. Então, o que quer dizer isso? Que tem muito mais sódio nesse segundo, é mais que o dobro da dose. Então, eu não posso usar esse cloreto de sódio 20% em curativo, em hipótese alguma, muito menos em mucosas, né, nos olhos. Para que serve esse cloreto de sódio 20%? Não é para confundir nossa cabeça, né? Ele serve para reposição de eletrólitos. Algumas pessoas, então, elas têm uma baixa de sódio por algum motivo, né? E para repor isso, então, a gente utiliza esse cloreto de sódio 20%. Ele não é feito direto, é feito de uma forma bem específica. Então, outro motivo assim, que traz, né, essa alta vigilância para os medicamentos é sobre a semelhança nas embalagens. Então, isso também gera um destaque. Eu trago aqui mais um exemplo, né, e uma barreira de segurança que foi implantada para isso, que as medicações que têm a grafia parecida, elas têm um destaque nas letras que diferem elas, né? Então, eu trago aqui dois exemplos de medicações, uma delas é a dopamina e a outra dobutamina, são medicações endovenosas, que vocês vão ver lá no terceiro semestre, né, para que elas servem, mas só para que vocês entendam, então, na prescrição e na etiqueta dessa medicação, ela vai estar com letras em destaque, para a gente identificar.
né? Ali o documento que eu trago ao lado do boletim, né, sobre medicamentos potencialmente perigosos, é o protocolo de segurança na prescrição e uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde. Então, é esse documento que rege em todo o território nacional as medidas, né, de controle e segurança do uso de medicamentos. Então, sugiro que vocês deem uma olhada. Não precisa ler todo ele, se lerem melhor, mas deem uma olhada nos títulos assim mais relativos para o trabalho de vocês. E daí, né, a gente vai começar, sabendo, né, dessas características bem peculiares dos medicamentos, a gente vai começar olhando um pouquinho sobre por que a gente tem que falar de segurança do paciente. Eu trago alguns dados aqui bastante atuais, né, alguns um pouco mais antigos, mas que vão embasar esse nosso pensamento. Para além daquilo que a gente já conversou na aula de segurança do paciente, eu trago que os incidentes com segurança do paciente envolvendo os erros de medicação, eles estão entre os 10 never events mais registrados no mundo. Então, o que isso quer dizer? Né? Vocês lembram o que é um never event? É quando é um evento que nunca deveria ocorrer, que traz dano para o paciente e ele é evitável. Então, os erros com medicação, eles estão nesse ranking, né, dos 10 erros mais notificados. Eles correspondem, então, os incidentes de segurança envolvendo erro de medicação, eles correspondem a 10% do total de notificações de incidentes realizadas entre 2005 e 2010 no Reino Unido. Isso resultou em morte ou dano grave para 826 pessoas. Isso é um número bem alto, né? Lembrando que erro de medicação ele é um erro evitável, eu posso prevenir. Então, mais de 800 pessoas aí sofreram um dano decorrente de um descuido, né? De algo que poderia ter sido evitado. E quando a gente olha para o Brasil, a gente não vê coisas muito diferentes, né? Então, os erros de medicamento, eles corresponderam aqui, um estudo traz, de 2021, a 50,8% das notificações realizadas por cidadãos. Então, o Notivisa, que é o site da Vigilância Sanitária, ele tem uma aba onde o próprio cidadão pode, né, onde qualquer pessoa pode registrar um incidente de segurança do paciente, que sofreu, que um conhecido sofreu. Então, desses incidentes, 50,8% estavam relacionados a erro de medicação. Outro estudo, agora de 2023, bem recente também, ele traz que 50% dos incidentes com dano grave durante a pandemia, né, dos incidentes notificados, estavam relacionados ao uso de medicação, a erros, né, na administração de medicamentos. Tendo sido, então, um outro estudo, né, de 2015, um pouquinho mais antigo, ele relaciona esse tipo de erro a 97% dos incidentes notificados em uma UTI lá em 2015. A magnitude, acho que isso traz a magnitude desse problema, e eu trago assim não com uma certeza minha, mas com dados de estudos que a gente vai ver que no Brasil a gente tem um problema de subnotificação. Então o cenário ele tende a ser pior do que o que é notificado, né? Não na gravidade, porque o que a gente identifica? Os casos graves são notificados, mas nos quase eventos, naquilo que não chegou a causar dano para o paciente, isso acontece muito mais do que aquilo que a gente sabe, porque se não teve problema, se não teve dano, para que eu vou notificar, né? Então, essa cultura a gente ainda precisa desenvolver no Brasil. Além disso, então, né, a segurança na administração, no uso de medicamentos, é a terceira meta internacional de segurança do paciente, então a gente não pode deixar de observar, a gente não pode deixar de falar sobre isso. E por fim, mas não menos importante, né, o nosso código de ética. No seu artigo 30, ele proíbe os profissionais de enfermagem a administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Então, assim, quando eu administro uma medicação que eu não sei para que serve,
eu estou assumindo essa responsabilidade, eu estou infringindo o código de ética da enfermagem. Então, por isso a gente precisa estudar medicamentos, por isso é tão importante que a gente conheça ações farmacológicas, um monte de coisa que num primeiro momento a gente tem algum receio, né? Não entende muito bem, mas é muito importante para o nosso trabalho. E onde entra, então, a enfermagem nessa temática? A gente já trouxe, né, nosso código de ética, que ele descreve, ele regulamenta, né, ele diz que a gente não pode administrar uma medicação se a gente não sabe para que serve. E os erros, e eu trago um outro dado aqui também, de 2023, bastante recente, que diz que os erros de medicação, a nível internacional, eles são predominantemente quase eventos, né, sendo identificados com maior frequência erros de prescrição e dispensação. Então, vocês vão ver lá, quando tiverem aula de medicamentos, as fases. Então, a gente tem a prescrição, a dispensação, preparo e administração. Tá? Então, as fases iniciais, então, são onde acontecem mais erros. E quem vocês acham que identifica esses erros nessas fases ali e impede que eles atinjam os pacientes, né? São vocês. São vocês quando vocês pegam uma prescrição e percebem que tem aquela dose tá esquisita. São vocês quando vão pegar uma medicação na gaveta que foi separada, né? Daí isso seria um erro de dispensação. Quando eu vou pegar na gaveta, está prescrito a medicação A e ali na gaveta está a medicação B. E eu não percebo isso, né? E eu percebo isso e corrijo essa falha antes que a medicação errada seja administrada para o paciente. E seguindo, então, né, o que regulamenta isso dentro do Corém? Né? O que diz o que eu posso, o que eu não posso fazer, como eu devo fazer? Eu trago aqui alguns documentos, dentro do Corém não, perdão, dentro da enfermagem. Eu trago aqui alguns documentos, a maioria dos nossos emitidas, publicados pelos nossos conselhos de enfermagem, seja regional ou federal, e que trazem orientações para os profissionais de enfermagem sobre como se portar, né, e o que fazer nessas situações. É bastante complexo, é uma responsabilidade grande, mas ela é inerente do nosso trabalho. Então, eu trago aqui o parecer técnico do Corém do Distrito Federal de 2022, então, que ele dispõe sobre o preparo e administração de medicamentos por profissionais de enfermagem. Ele é bem detalhado, é bem interessante dar uma olhada nesse parecer, porque ele traz, de uma forma resumida, pontos bem importantes e atualizados sobre a administração de medicamentos. A gente tem, então, aqui uma resolução, a resolução COFEM 628, perdão, a 718, né, de 2023, que ela normatiza a administração de medicamentos nas equipes de atendimento pré-hospitalar, seja do suporte básico ou intermediário, onde eu não tenho a presença do médico dentro do serviço, né, naquele momento, para orientar a medicação. Quando a gente tem a presença do médico, a responsabilidade dessa medicação, de prescrição, nesse sentido, é dele, mas nesses casos, então, o COFEI, né, ele se posiciona e nos orienta sobre como o que fazer, né, sobre como me comportar nesse sentido. Temos também aqui um manual para o uso seguro de medicamentos. É um guia de preparo, administração e monitoramento de medicamentos, publicado pelo Corém de São Paulo. Muito legal, ele é um passo a passo, assim, ele é bastante objetivo. E o principal deles, que vocês vão usar assim, ao longo de todo o curso, e recomendo que vocês tenham meio que como um material de bolso, é esse guia de recomendações para registro de enfermagem no prontuário do paciente, né, do COFEM. Ele é essencial, ele diz em todos os procedimentos, ele fala muito sobre os registros de enfermagem, que a gente vai falar muito a respeito disso ao longo do curso, então já se familiarizem com esse documento. E a enfermagem, ela é tão importante, né, nesse contexto, porque é ela que está lá na beira do leito, é ela que conhece o paciente, é ela que sabe já com aquele paciente
que está internado há muito tempo, né? Ou está internado há tempo, já vi ele vários dias. Opa, essa medicação não era bem essa que ele tomava. Será que isso está certo? Né? É a enfermagem que sabe que o paciente tem alergia muitas vezes, mas ainda assim tem que conferir a cada administração de medicamento se o paciente é alérgico ou não. É a enfermagem que está fazendo há uma semana a mesma dose de medicamento, de repente a dose multiplicou por 10. Opa, algo de errado está aí. Então, somos nós da equipe de enfermagem, que é quem está ali do lado do paciente, e nós somos a última barreira, né? Não, claro que no momento que eu administrei um medicamento errado para um paciente, muitas pessoas antes de mim erraram também porque não perceberam o seu erro ou não perceberam o erro do processo, né? Agora, se eu não perceber, eu vou administrar isso errado para o meu paciente e o dano está feito. Então, acho que por isso que a gente bate tanto na questão da segurança, né? A gente traz com tanta ênfase a questão da segurança do paciente quando a gente está falando de medicações, porque realmente nós somos a última barreira. Se a gente falhar, o paciente sofre o dano. Né? Não quer dizer que nós somos os únicos responsáveis, mas é aquela barreira final. Contudo, nós somos humanos, né? Então a gente nunca pode esquecer disso. Nós somos humanos e nós cometemos erros. A gente fica cansado, a gente tem uma sobrecarga de trabalho, né? Uma carga horária extensiva, uma carga horária que às vezes trabalho em 2 empregos, estou cansado, tenho problemas em casa, e tudo isso interfere na nossa concentração para seguir, então, para garantir que o paciente não vai sofrer um dano durante o uso de medicamentos. E eu pergunto para vocês, como é que a gente faz isso? Como é que a gente junta essas duas coisas? Né? De que forma eu vou conseguir garantir a segurança do meu paciente no uso de medicamentos, sendo que eu tenho toda essa vida e sou humana e estou passível de erro, né? Sou sujeita a errar. E não tenham medo do erro, tá? O erro ele pode acontecer, mas acho que o que é mais importante no momento do erro, claro que a gente tem que evitar, mas ele pode acontecer, é como a gente se porta frente a ele, né? Então, percebi algo errado, errei sem querer, né? Troquei o nome da medicação, me equivoquei na dose, era para dar 1 comprimido, eu dei meio, ou era para dar meio comprimido, eu dei 1. Comuniquem imediatamente o professor de vocês, tá? Isso a gente sabe como lidar com isso, a gente conduz, mas a transparência no lidar com o erro, ela é essencial, tá? Mas claro que nosso principal objetivo é evitar que ele aconteça. Então eu vou trazer para vocês que para diversas coisas na área da saúde, o uso de protocolos, né, a padronização das ações, ela reduz o erro, principalmente em situações de estresse, como, por exemplo, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, vocês vão ver isso também mais adiante. Quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, prontamente vem à mente das pessoas, dos profissionais de saúde, os protocolos da American Heart, seja o ACLS, seja o BLS. Então, esses são protocolos engessados, que a gente tem que decorar e isso tem que ficar visceral. A gente não tem que ficar pensando, o que é agora? Né? E se eu tiver dúvida quanto a isso, eu vou lá e consulto. Mas quando a gente faz sempre da mesma forma, a gente consegue memorizar. A mesma coisa, protocolo de atendimento de sepse, né? Protocolo de manejo de sepse. Quando eu tenho um paciente, sepse é infecção generalizada, né? Quando eu tenho uma infecção que ela está acometendo diversos segmentos do corpo humano, então nesse caso também eu tenho um protocolo para que eu não erre no manejo, tá? Então para isso que servem os protocolos. E para segurança na administração de medicamentos não é diferente, né? A gente tem aqui, então eu trago para vocês os 13 certos da administração de medicamentos, que nada mais um checklist, né? Um protocolo, uma lista
que me ajuda a não permitir que passe qualquer falha na hora da administração de medicamento. Os 13 certos, eles são bem antigos, tá? Já é de 2005, por aí, 2006, lá nessa época, não vou dizer uma data certa, porque já não se tem esse registro específico, tá? Não se tem na literatura o dia certo que foi criado, eu não encontrei pelo menos. Mas ela começou com os 5 certos. Então, a gente tinha os 5 certos da segurança do paciente. Com a criação, então, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, foram inseridos mais 4 certos, então ficaram 9 certos. Eu não me ajeito muito com a câmera aqui, eu não vou ficar fazendo o número para vocês. Então, ficaram 9 certos sobre a segurança do paciente. E alguns estudos, né, trazem mais 4 certos ali que são importantes na administração de medicamento. Então, o compilado disso, então, são os 13 certos da administração de medicamentos, que quando a gente passar por esse checklist, eu sou é o pente fino, eu não vou deixar nenhuma falha passar e chegar no meu paciente. Tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre o que são esses 13 certos, então. O primeiro certo é o medicamento certo. Então, o que acontece? O profissional ele deve verificar o nome do medicamento 3 vezes. Quando ele pega o medicamento, quando ele vai preparar o medicamento e antes de administrar o medicamento. Então, o que aconteceu, né? Chego lá na minha unidade, peguei a prescrição, li, dipirona, 1 grama, via oral. Beleza, tá ali, nome do meu paciente, a prescrição, o horário das 8 da manhã. Cheguei lá, fiz a minha etiqueta, quando eu peguei lá na prescrição, fiz minha etiqueta, cheguei lá, vou pegar o medicamento no dispensário ou na gaveta. Vou ler. Dipirona, 1 grama, né, comprimido. Colei minha etiqueta na dipirona, tá lá na minha bandeja. Vou preparar a medicação. Quando eu vou pegar a medicação para levar até o meu paciente, vou ler de novo. E vou ver lá. Dipirona, 1 grama, comprimido. Beleza. Quando eu chegar no leito do paciente para administrar, então o que eu vou fazer? Vou olhar de novo, até porque eu vou ter que falar para o paciente qual é a medicação que eu estou administrando. Então, vou olhar de novo. Então, a gente faz 3 conferências do nome dessa medicação. Ter bastante cuidado com nomes e embalagens parecidos, que é um pouquinho daquilo que a gente conversou, né? Olhar as medicações com grafias semelhantes. Confirmar também se o paciente tem histórico de alergia ao medicamento prescrito. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Diz para o paciente qual a medicação, confere se ele tem alergia e confere pelo menos 3 vezes o nome da medicação. Parece bobagem a gente falando aqui, mas pensa que às vezes vocês vão ter numa bandeja 10 medicamentos, né? Para mais de um paciente, inclusive. Então, essa organização ela é muito importante. Quanto mais vocês praticarem ela agora, nos estágios, mais fácil vai ser pôr ela em prática mais adiante. Vamos passar, então, para o segundo certo. O segundo certo é a dose certa. Então, ele diz aqui que o profissional ele deve se certificar de que está preparando a dose prescrita e se a dose é adequada à idade e à condição do paciente. Muito cuidado com zeros na hora de fazer os cálculos. Os erros de cálculo costumam ser da ordem de 10 vezes para mais ou para menos. Então, é uma casa, né? Uma casa decimal que a gente acaba errando. Isso pode ser uma dezena, se for em grama, né? Isso pode ser uma coisa menor se for miligrama, micrograma, mas é um erro. Se o paciente ele tem prescrito a dose X, é porque ele precisa receber a dose X, e é o nosso trabalho garantir que é essa dose que vai ser administrada. E o que a gente pode fazer aí, né, pensando quanto equipe de enfermagem, quanto estágio, né? A gente trabalha principalmente nos estágios com a dupla checagem. Então, eu cheguei lá, vou ter uma medicação que tem 500 miligramas que está na prescrição, eu só tenho comprimido de 250. Então, como que eu vou fazer isso?
Quando tiver cálculo, sempre que tiver a medicação, ou o professor ele vai sempre supervisionar, mas se eu estou em dúvida no cálculo, eu peço ajuda para o meu colega e vocês conferem esse cálculo juntos, tá? Isso é bem importante, isso é uma barreira que garante a segurança do paciente, que contribui para a gente não errar nesse momento. E aqui é o tipo de erro mais comum que acontece. Era meio comprimido, não vi na prescrição, administrei um. Tá? Então estejam atentos. O professor confere? Confere, mas o professor também é humano e ele está no mesmo nicho de vocês, tá? Então também pode errar em algum momento. Vamos lá para o terceiro certo, então, que é a via certa. Esse aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar daquele caso, né, da dieta que foi instalada no catéter ao invés de ser instalada na sonda. Tá? Então isso aqui é um erro de via. É desse tipo de erro que a gente tem que se certificar que está fazendo do jeito certo. Então, o profissional ele deve se certificar se o medicamento é adequado para a via prescrita e se está preparado adequadamente, além de confirmar se o paciente tem condições de receber o medicamento pela via prescrita. Outra coisa que aqui acontece é a indicação de algumas medicações que são indicadas, que devem ser feitas somente, por exemplo, por via intramuscular e são prescritas endovenosas. Tá? A gente não tem, o Corém ele não nos respalda para fazer uma medicação por uma via que não seja indicada pelo fabricante. Então, a gente não deve administrar. Tem um exemplo muito comum que vocês vão ver agora nesse primeiro estágio, que a gente fala sobre medicamento por via oral, principalmente, que são o omeprazol. O omeprazol, ele é uma cápsula, né? Então ele tem uma característica, ele é cheio de bolinhas, é uma cápsula cheia de bolinhas dentro. E essas bolinhas, elas não desmancham. Então, se o paciente usa sonda, eu não consigo administrar esse omeprazol, não é adequado eu administrar esse omeprazol pela sonda. O que eu preciso solicitar? Que seja o omeprazol dispersível, que é uma outra apresentação da mesma medicação que é adequada pela via de administração que o paciente tem. Então, isso, quando eu identifico isso, eu comunico o enfermeiro, né, da unidade, comunico a enfermeira e ela vai verificar, então, junto à equipe médica para ajustar essa prescrição. Mas quem vai estar atento e vai perceber isso somos nós, técnicos de enfermagem, tá? Sempre que eu tiver dúvida, eu tenho que conferir nos manuais de administração de medicamentos que eles têm em todas as unidades. Tá? Toda unidade tem os manuais de diluição e administração de medicamento. Vocês vão conhecer lá no estágio. Então, sempre deem uma conferida lá para não errar. O quarto certo, então, é o paciente certo. Né? Então, nesse momento, é aquele momento que a gente já falou em aula, já praticou também em outros procedimentos, né? O cuidado é o cuidado que eu tenho que ter com qualquer procedimento que eu for fazer. Me certificar que aquele paciente que eu estou fazendo o procedimento é de fato o paciente que precisa do procedimento. Então, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que me certificar que a prescrição de onde eu tirei aquele medicamento, ela corresponde ao paciente que está sendo atendido por mim, ao paciente que eu estou ofertando essa medicação. E como eu faço isso, né? Primeiro, eu pergunto o nome do paciente, eu não chego assim, o senhor é o seu José? Não. Eu pergunto qual o seu nome. E ele vai me dizer o nome dele completo. E eu vou me certificar com algum outro dado de identificação, né? Pergunto data de nascimento, se está de acordo com o meu, pode ser, né, o exemplo, a data de nascimento é um exemplo, mas eu sempre faço dois dados de identificação. Então, perguntei o nome completo dele, o nome da mãe, a data de nascimento. Eu vou conferir a pulseira e vou conferir com a etiqueta que eu tirei a partir da minha prescrição. Então, vou conferir com a prescrição. Esses 3 itens têm que bater para que eu tenha certeza que o paciente que eu vou entregar aquela medicação, que eu vou administrar aquela medicação, é de fato o paciente certo. Tá? Vamos ver o 5 certo, então, o quinto certo. O quinto certo é o horário certo. Então, o que eu preciso saber? Então, o profissional ele deve certificar que o medicamento está prescrito para aquele horário e se não há incompatibilidade com outro administrado ao mesmo tempo. O que isso significa?
Isso significa que organização é essencial. Então, quando eu chego no meu plantão, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar minha prescrição, entender aquilo que eu estou recebendo, entender o que eu vou ter que fazer ao longo do dia. Nesse momento, eu vou me organizar. Vocês em estágio, quando tem um paciente, às vezes uma medicação ao longo do dia, perfeito, vocês vão dar no horário exato da medicação. Porém, quando a gente tem várias medicações para o mesmo horário, eu preciso me certificar que essas medicações elas não têm incompatibilidade entre elas, né? Então eu tenho que me certificar que isso, caso tenha, por exemplo, tá? Eu tenho 2 medicações para serem feitas ao mesmo tempo que elas são incompatíveis. Eu vou verificar junto com a enfermeira, eu vou verificar qual delas eu posso atrasar, porque daí eu vou ter que dar uma agora, uma daqui a 1 hora. Eu não posso dar as 2 medicações que são incompatíveis, né? Que eu estou causando dano para o paciente. Então a gente vai ver qual delas que eu posso atrasar, que eu vou reaprazar. Esse processo ele chama de reaprazamento. Então eu vou reaprazar aquela medicação para um horário mais adequado. Tá? É muito comum agora no primeiro estágio, vocês vão ver aqueles pacientes que já usam, lá na cardio tem muito. Às 8 da manhã tem 5, 6 comprimidos. Tá? É o comprimido da pressão, é o da diabetes. Esses comprimidos, geralmente, eles não são incompatíveis, que já são, né, que eles tomam essa medicação junto em casa. Mas é um bom exercício para a gente praticar, né? Então, dá uma olhada se as medicações são compatíveis, se elas não são compatíveis, o que a gente pode fazer. Então, tá atento a isso, assim. Quando é endovenoso, tem que ter mais atenção ainda, mas isso a gente vai conversar mais para frente. O sexto certo, então, é o registro certo. Confirmar se a prescrição está legível e completa, se o profissional que administrou fez o registro em prontuário com o nome da droga, o local, a via e respostas do paciente. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Fui lá, conferi a prescrição, é o paciente certo, é a via certa, é o horário certo, é a dose certa. Tá tudo no esquema. Se eu não registrar isso, nada foi feito. E o Corém ele é muito claro quando ele diz que só checar na prescrição médica, só fazer aquele tracinho lá na prescrição, não é suficiente. A gente precisa registrar a administração dos medicamentos na folha de registro de cuidados, tá? Então, isso é muito importante. Eu preciso registrar, algumas pessoas registram o nome da medicação, outras registram administrado o item tal da prescrição médica. Tudo bem, não tem problema, como eu vou registrar? Mas eu preciso ter a checagem no horário na prescrição médica associada ao registro do cuidado. Tá? Então, o Corém é muito claro quando ele diz isso. E também a gente tem que estar atenta à temporalidade dos registros. Não é o ideal, a gente sabe que muitas vezes é o possível, mas não é o ideal quando eu faço todos os meus procedimentos e chego lá no final do dia e vou registrar tudo. O ideal é, entreguei a medicação para o paciente, ele aceitou, ele reagiu bem, né? Isso é a resposta do paciente. Daqui a pouco eu vou lá entregar a medicação e diz que não quer tomar, que não está com dor, que não precisa daquele medicamento. Eu não vou obrigar o paciente a tomar, mas vou registrar isso, né? Que eu ofereci, ele não quis e por que ele não quis. Então, isso é bem importante, isso tem que ser na hora que acontece. Porque daqui a pouco o paciente vai para exame, aquele prontuário não está mais aí, alguém registra outra coisa nesse meio tempo, e daí o prontuário ele tem uma ordem cronológica. Então, eu não posso registrar algo às 8 da manhã que o paciente não aceitou a medicação, só que eu não registrei, eu vou registrar lá no fim do meu turno. Daí, às 10 da manhã, ele vai fazer o exame, a pessoa registra que às 10 da manhã ele foi para o exame, ele voltou sem intercorrências, e depois eu boto lá às 8 da manhã que ele não aceitou a medicação. Isso não pode, tá? Isso não está adequado para o prontuário. Então, acontece registro, sempre, tá? O mais próximo do fato possível. O sétimo, então, o sétimo certo, agora até me deu branco. O sétimo certo, então, é a razão ou orientação certa. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Vocês vão ver que a partir do quinto
do sexto certo, muita coisa vai se repetindo de forma mais detalhada, tá? Então, a razão orientação certa quer dizer o quê? Que o profissional ele deve esclarecer as suas dúvidas sobre a indicação do medicamento, a posologia, que é a dose, ou qualquer outra informação necessária. Preconiza-se também que o profissional informe ao paciente todos os aspectos da administração, indicação, dose, frequência e efeito. O que a gente tem que ter claro com isso? Não é o médico somente que tem que explicar, tá? Se quando a gente vai administrar a medicação para um paciente, a gente tem que saber o que está administrando e saber explicar para o paciente. Detalhes, não, a gente não precisa saber. O detalhe do porquê essa medicação e não aquela, isso é conduta médica, isso o médico deve esclarecer para o paciente. Agora, a gente precisa saber dizer para o paciente se o medicamento que eu estou dando é um antitérmico, é um antihipertensivo, é um hipoglicemiante, né? Um remédio para diabetes. Eu tenho que saber isso para informar para o meu paciente, tá? E saber cada medicação que eu estou administrando, isso é bem importante, tá? E se eu tiver dúvida, ali a primeira frase fala, né? Se eu estiver dúvida, eu tenho que buscar esclarecer. O Corém, ele é muito claro lá no nosso código de ética que diz que a gente não deve administrar um medicamento se a gente não sabe o que está fazendo. Então, isso entra aqui, né? A gente pode conversar, busca no Google, olha na internet, olha nos manuais lá da unidade, então a gente pode sempre consultar. O oitavo certo, então, é a forma certa. Confirmar se o medicamento possui a forma prescrita, se ela é adequada à via prescrita e se está indicada à condição clínica do paciente. Identificar se o medicamento permite ser fracionado ou ter a consistência alterada, diluir ou macerar. E a maneira de se fazer isso adequadamente. O que isso aqui quer dizer? É um pouquinho daquilo que eu falei lá do omeprazol, né? Que se eu tenho uma medicação que ela não está adequada à via, outras medicações a gente vai ter assim a apresentação. Um comprimido de 25 miligramas, mas eu preciso administrar 12,5, que é metade desse comprimido. Quando eu for fazer isso, eu só posso partir um comprimido, e vocês vão ver isso na aula de farmaco, né? Se ele tem o sulco que me indica, né? Eles têm a marquinha lá que me indica que eu posso fracionar. Na indisponibilidade, né? Não tendo ali, não tendo as marquinhas, eu vou informar a enfermeira para confirmar que conduta eu tomo frente a isso, né? Quanto técnico de enfermagem. Eu não posso simplesmente administrar da minha cabeça, eu tenho sempre que consultar e registrar essa consulta, registrar no prontuário do paciente o que aconteceu e o que tu fez. Né? Lembra que o que não está registrado não está feito. Vamos para o nono, passei um a mais, né? O nono certo, então, que é a resposta ou monitoramento certo. O que isso significa? Que avaliar o paciente para verificar os efeitos esperados, inesperados e colaterais de uma droga, de uma medicação. Né? Então, devo registrar isso no prontuário juntamente com os dados vitais. Toda alteração, daqui a pouco eu fiz uma medicação, o paciente começou a ficar sudorético, começou a referir um mal-estar, eu tenho que verificar os sinais vitais e registrar a ocorrência e comunicar ao enfermeiro da unidade, claro, mas sempre registrando e lembrando que o registro é na hora, eu não faço o registro depois. Então, assim que der, claro que eu não vou deixar de atender o paciente para fazer registro, mas assim que der eu volto e vou fazer esse registro, tá? Sempre registrar os resultados das intervenções na folha do cuidado do paciente, tá? Na folha de registro de cuidado. Seja de um banho de leito, realizado o banho de leito, como que o paciente ficou e o que aconteceu durante esse banho tem que estar registrado. Administrei uma medicação, o paciente vomitou imediatamente após, tá? Se eu não vi o paciente vomitar o comprimido, eu não administro novamente. Adultos, a gente está falando isso. Criança muda um pouquinho, tá? Mas, então, se eu não vi, se o paciente não vomitou aquele comprimido inteiro, eu não sei. Eu não vou administrar novamente, mas eu preciso registrar o que aconteceu. Tá? Mediquei um paciente porque estava
hipertérmico, estava com 38,5 de temperatura, eu mediquei. Daqui uns 30 minutos, 40, eu vou verificar novamente a temperatura. Não adianta eu medicar e depois nunca mais olhar aquilo. Eu vou verificar novamente a temperatura e vou registrar o que eu encontrei. Isso é monitoramento. E eu trago novamente aqui para vocês o guia de recomendações do COFEN, que ele diz como eu devo registrar cada procedimento de enfermagem, tá? Vai mudar algum detalhe, mas ele tem o que deve conter no meu registro em cada procedimento. Usem muito desse documento, ele é muito bom. Todas nós usamos, as professoras todas, a gente usa essa referência quando a gente vai falar de registro, tá? Então, é bem importante. E o 10º certo, então, é a validade certa. Não é porque a gente está no ambiente hospitalar ou na unidade básica de saúde, né? Não é porque a gente está no ambiente de saúde que não pode ocorrer de um medicamento estar vencido. Então, eu preciso conferir, sempre que eu for preparar, quando eu vou conferir o nome da medicação, eu já olho a data de validade. E além disso, né, eu não devo me limitar somente à data de validade desse medicamento. Eu devo observar se o acondicionamento está adequado. Ou seja, se é um medicamento que precisa ficar na geladeira, ele estava refrigerado, né? Lembrando que a gente tem refrigerador exclusivo para isso nos serviços, né, de saúde. Se é um medicamento que tem que ficar, que é fotossensível, isso acontece muito, né? Medicamento fotossensível e estava em cima do balcão exposto à luz, ele está dentro da validade. Eu posso usar essa medicação? Ela vai ter eficácia se eu utilizar ela? Né? Não vai ter. Então, eu preciso estar atento tanto à validade quanto ao acondicionamento desse medicamento antes de administrar ele. 11º certo, a previsão certa. Então, deve-se antever possíveis reações que possam acontecer durante a administração do medicamento e que possam exigir um tratamento emergencial, disponibilizando prontamente antídotos e equipamentos. Quando a gente for falar de ingesta de medicamento via oral, são poucos que eu vou ter esse tipo de situação. Tá? Mais especificamente, o manitol, que os pacientes precisam, que é um laxativo, né, que eles tomam para fazer exames de imagem abdominal ou colonoscopia, esse medicamento ele gera muita cólica, ele dá mal-estar. Então, esse medicamento via oral a gente tem que ficar monitorando e medicando com sintomáticos, né, conforme necessidade e conforme prescrição. E o contraste ele é um medicamento que, em algumas situações, ele vai ser administrado por via oral e a gente tem que estar muito atento às reações do paciente diante da administração desse medicamento. Ele frequentemente, ele é alergênico, né? Então, frequentemente é exagero, mas com alguma frequência acontece das pessoas terem alergia. Então, a gente tem que estar atento e intervir imediatamente, né? Então, comunicar o enfermeiro, chamar a equipe médica, acionar a emergência, daí cada lugar vai ter um protocolo de intervenção. Outras situações que isso acontece, mas isso é uma coisa mais avançada, vocês vão ver mais adiante no curso, é quando eu vou administrar um paciente que está recebendo quimioterápicos dentro de um serviço de saúde, né, dentro de um hospital. Quando ele está recebendo quimioterápicos, nessa unidade sempre vai estar a maleta de contenção de vazamentos. Então, se algo acontecer, ele perdeu o acesso, extravasar na cama, tem uma maleta, tem e os profissionais são treinados para isso. Então, isso é a previsão certa, tá atenta a esses fatores. Vamos lá para o 12º, certo? Que é o tempo de administração certa. O que isso quer dizer, meu Deus? É garantir que a infusão ou que o paciente ele vai receber aquela droga dentro do tempo, né, definido como seguro para que ele receba isso. Seja isso em flush, que é quando a gente faz uma medicação rápida, em bolos, ou medicação contínua. O que quer dizer? Quando eu faço uma medicação endovenosa, eu preciso, por exemplo, estar num soro, eu preciso controlar esse gotejo para que essa medicação corra dentro do tempo seguro previsto, tá? Pelo fabricante.
Mas e quando a medicação é via oral? Como é que a gente faz isso? Né? Não são muitas medicações via oral que têm esse controle de tempo. Na grande maioria das medicações, a gente vai lá, o paciente consome a dose, né? Ele toma aquela dose de medicação, na nossa frente está tudo resolvido. Mas às vezes, alguns medicamentos eles são diluídos em 1 litro. Né? Soro de reidratação oral é um exemplo. O soro de reidratação oral, para casos graves de desidratação, geralmente diarreias, ele, sei lá, tu tem um envelope para diluir em 500 ml. Só que aquele envelope ele precisa ser consumido em até X horas. Eu não vou dizer aqui para vocês quanto tempo para não errar. Então, o que eu preciso monitorar que ao final dessa, sei lá, 1 hora, por exemplo, o paciente tenha consumido todas aquelas 500 ml que tem a dose de eletrólitos que ele precisa repor. Então, isso é o tempo de administração, esse controle é do técnico de enfermagem, basicamente. Tá? E o 13º certo, chegamos lá finalmente, né, no último certo, é a compatibilidade certa. Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar de exemplo, uma tabela de compatibilidade. Quando eu tenho ali no eixo vertical, à esquerda, vários nomes de medicação que se repetem no eixo horizontal. E eu vou fazer um encontro desses dois eixos. Se no quadradinho que esses dois eixos se encontram, ele for verde, quer dizer que esse medicamento ele é compatível, que eu posso dar as duas medicações ao mesmo tempo. Se for laranja, quer dizer que essa compatibilidade ela tem que pensar melhor, tem que ver se vale o risco, tá? Ou que não foi testada. Mas em alguns casos, se for possível, eu evito essa compatibilidade, eu evito juntar essa interação, né? E se for vermelho, é um medicamento que eu não posso juntar. Então, é um medicamento que eu preciso. Fui olhar lá, tenho 2 medicações para fazer. O eixo que essas 2 medicações se ligam, ele está ali num quadradinho vermelho. Eu vou conversar com a enfermeira imediatamente para definir o que eu vou fazer primeiro, porque essas medicações não podem ser administradas juntas, certo? Isso tem uma forma ampliada em todas as unidades, nas unidades básicas de saúde também tem, e elas estão lá, a farmácia, né, aqui no GHC, o serviço de farmácia, eu acredito que em todos os serviços de saúde, seja a farmácia que faz isso, então elas ficam conferindo e atualizando de acordo com o que precisam. Então é bem importante estar atento, olhar e sempre que tiver dúvida, consultar essa tabela, tá? E, né, tudo isso que eu falei para vocês é um apanhado, é bastante coisa. A gente tem que usar isso, a gente não deve confiar na memória, tá? Isso eu trago, eu não confio na minha memória, eu trago tudo anotado, por mais que eu já faça isso há bastante tempo. Então, tenha uma listinha do que são os 13 certos para vocês fazerem uma checagem no início, pelo menos até vocês acostumarem. Vocês vão perceber, assim como eu comentei ao longo da aula, que alguns pontos se repetem. Né? O que se tem? Lá desde a da Aliança Mundial de Segurança do Paciente, a gente tem os 5 certos. E em 2013 foram acrescentados mais 4. Esses são os 9, que são os 9 primeiros certos que apareceram aqui, eles são os essenciais, tá? São os mais importantes. Por quê? Até porque se vocês virem os 4 últimos que aparecem, eles meio que se repetem, tá? Então, memorizem isso, anotem, carreguem consigo, façam um mapa mental, o recurso que vocês acharem melhor. Mas não deixem, né, a passar o erro, né? Estejam muito atentos quando forem fazer qualquer medicação. E por fim, né, para a gente se encaminhar para o final dessa aula, eu vou repetir um slide que a gente já viu, né, que a gente já trabalhou, que é primum nocere, que é primeiro não causar mal e na dúvida abstenha-se. Tá? É uma frase clássica do Hipócrates e ela é muito importante. Diferente de outras profissões onde tu aprende meio que fazendo, né, na tentativa e erro, na nossa profissão a gente não tem espaço para o erro. Então a gente tem que ter sempre muita certeza daquilo que a gente está fazendo, porque na outra ponta é uma pessoa, né? É uma pessoa que tem uma família e que está precisando do nosso cuidado,
certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouco diferente, né, para esse momento específico, nesse sábado letivo, né, que a gente teve. E eu fico à disposição de vocês. Vou deixar lá no Moodle também alguns materiais, esses que a gente falou na aula, principalmente aquele guia de recomendações para registros e os manuais de administração de medicamento seguro. Leiam, né? Tenham acesso, tenham à mão esse material que vai ajudar bastante vocês. E até a próxima semana.